tema de hoje é um tema um tanto complexo. Eu procurei detalhar ao máximo o contexto para que nós possamos entender, porque muita coisa tem sido dita a respeito de Pentecostes. Mas o que a Bíblia diz a respeito de Pentecostes? Não o que fala, mas o que de fato está na Escritura. Então, para que nós possamos compreender isso, nós precisamos visualizar Atos 2, versículo 1. Vamos fazer uma leitura corrente primeiro e depois a gente vai detalhando. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pode botar no versículo 1. Primeiro, nós temos que compreender que o que está ocorrendo aqui? O cumprimento da promessa. Lembra que Jesus apareceu ressurreto aos apóstolos e falou para eles permanecerem em Jerusalém até o cumprimento da promessa? Então, é o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa se deu em Pentecostes. Agora, essa promessa inicialmente foi dada a quem? Às 12 testemunhas. Vamos aí, lembrar a sequência que nós estamos vendo. A obra do Messias confirmada pelas 12 testemunhas. Então, quem recebeu o poder, a promessa para iniciar a igreja? Os apóstolos, que são a coluna da igreja. Muito bem. E isso, num primeiro momento, como primeiro momento? Isso, indo até o capítulo 6, se os irmãos se recordam, é voltado para os judeus inicialmente. Esse testemunhar começa com Israel. O primeiro gentil a ser evangelizado é Cornélio. Antes de Cornélio são todos judeus. Então, inicialmente esse testemunho começa entre os judeus. O testemunho do quê? Da mensagem do reino. Muito bem. Então, o Espírito Santo manifesta a sua chegada de maneira visível e audível às 12 testemunhas. Não perca essa perspectiva. Às 12 testemunhas. Muito bem. Versículo 1. Veja só. Pentecostes. Cumprimento da promessa do Espírito Santo, capacitando as 12 testemunhas. Versículo 1. A ocasião que o Espírito Santo se manifesta. Vamos compreender essa questão da ocasião que ocorreu. Na festa de Pentecostes, ou festa das semanas. Pentecostes é o nome grego da festa das semanas em hebraico. Então, no Antigo Testamento, nós temos 7 festas bíblicas para Israel comemorar. Pentecostes é a quarta. E para nós termos um conhecimento mais profundo da sequência dos eventos, nós precisamos compreender a sequência das 4 primeiras festas. Senão nós não vamos ter a compreensão maior. Muito bem. A primeira delas é a Páscoa. Não sei se os irmãos se lembram, quando nós estudamos Êxodo, capítulo 12, nós vimos que o cordeiro era separado no 10º dia de Nissan, no calendário judaico,
e considerado perfeito no 14º dia. E no 15º dia ele era sacrificado. Muito bem. Essa celebração é uma celebração da Páscoa, ou do Pêssar. É uma celebração judaica da libertação de Israel da escravidão do Egito. Essa libertação, ela tem que ser relembrada a cada ano. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis: lomos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comendo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui que nasceu a Páscoa, lá no Egito, a Páscoa do Senhor. E eles deveriam comer à pressa porque estavam sendo libertos da escravidão do Egito. Muito bem. Isto é uma tipologia da morte de Cristo. O quê? A morte do Cordeiro. Então, isso fala, é uma ilustração da redenção realizada por Cristo no Calvário. Vamos ver isso? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, a nossa Páscoa, como crentes, é a ceia do Senhor. Tá? A Páscoa judaica é judaica, dos judeus. Para nós, o memorial é a ceia do Senhor. Mas só que nós temos que compreender o seguinte: nós somos escolhidos desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, sem fermento. Lembrando que fermento representa o mal, representa o maligno, representa o pecado. Então nós, como igreja, corpo de Cristo, precisamos ser sem fermento. Então aqui, note, eu estou pegando uma festa que é sombra de algo maior. E o algo maior é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ok? Então, essa festa da Páscoa. Por que eu estou olhando essas festividades? Porque é uma sequência. 14º dia e 15º dia é Páscoa e ázimos, pães ázimos. Tá? Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, foi na primeira noite de pães ázimos, que é o início da Páscoa também. Então são duas festas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Para isso, nós precisamos visualizar essa questão dos pães ázimos também. Mas vamos compreender um pouco melhor Êxodo, capítulo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho do ano, podereis tomar um cordeiro e um cabrito. Muito bem. Ele tem que ser sem defeito, porque ele é sombra de Jesus Cristo, tá? Que é santo. Então, a oferta deveria ser perfeita. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro 1, 19. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Note, ele está se reportando a que evento? A Páscoa. A Páscoa como sombra de evento maior, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Muito bem, ele deveria ser perfeito, sem mácula. Ele deveria também ser morto. Êxodo 12, 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês de Nissan. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Muito bem. Mês de Nissan é o primeiro mês do ano, entrada da primavera lá. Tá? Então, não é janeiro. Entrada da primavera. Que é, vocês podem perceber que a Páscoa, todo ano,
cai num dia diferente. Por quê? Porque segue o calendário judaico, que é lunar, não solar. Então, a primeira lua cheia da primavera lá é Páscoa. Tá? Muito bem. João, capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz muito fruto. Veja só, observe até a ilustração, o exemplo que é dado, o grão de trigo. Certas festividades eram no momento da colheita de trigo, tá? Então nós vamos ver isso também. Então, se o grão de trigo não morrer, não produz. Você planta o grãozinho de trigo, ele morre e nasce o pé de trigo. Tá? Quem é que foi morto? Jesus, para que nós pudéssemos ter vida. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Nós não somos deste mundo. Aquele que ama o mundo está contra Cristo. 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Está falando da colheita. 27. Agora está angustiada a minha alma. A quem direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. A crucificação, a morte do Cordeiro. Bem, Jesus Cristo. Outro aspecto é que o sangue deveria ser aplicado. Êxodo 12, 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então estão lá no cativeiro egípcio. Então, na frente da porta tem uma vala, lembrando que estão num lugar desértico. Então tem caso chuva, muito dificilmente, tem uma vala para não entrar água na casa. Ali sacrificava o cordeiro, derramava o sangue na base da porta. Daí é com isopo, que é uma arvorezinha cerimonial, pega aquela planta, molha no sangue, passa nas ombreiras da porta, para que o anjo da morte não levasse o primogênito. Tá? Então era necessário aqui a aplicação do sangue. Muito bem. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão do pecado, não tem perdão. Agora, o sacrifício perfeito não é o sacrifício de cordeiro, que é um animalzinho. Tem que ser um sacrifício equivalente, um homem. E homem perfeito não existe, são todos pecadores. Então foi necessário que Deus, santo e perfeito, se fizesse homem para ser um sacrifício aceito, para derramar o sangue em favor dos pecadores. Então, isso tem que ser compreendido. Muito bem. Pães asmos. Pães asmos é a consagração a Deus da primeira porção das primeiras colheitas. As primeiras colheitas é de cevada, tá? Pães asmos começa na noite da Páscoa e durava 7 dias. Então, Êxodo 12, 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, estão vendo? Dia 14, quando Jesus se reuniu no cenáculo para celebrar a Páscoa. Tá?
à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Tá? Então do 14 ao 21 é pães asmos. 1 Coríntios, voltando lá, capítulo 5, versículo 7, que nós já lemos, nós vamos ler de novo. Lançai fora o velho fermento, a vida pecaminosa, se arrependa, confesse, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois foi purificado pelo sangue de Jesus. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, derramou seu sangue. Versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Santificação, purificação pelo sangue de Cristo. Nota, eu estou falando de festividades que estavam acontecendo todas na sequência, para nós entendermos os acontecimentos ali. Tá? Então, isso nos conduziu à próxima festividade, primícias. As primícias era uma festividade em louvor a Deus pelas colheitas. Então eles consagravam a primeira parte da colheita das últimas colheitas, que era trigo. Tá? A primeira foi cevada, agora é trigo. Então as primícias simbolizavam a consagração de toda a colheita a Deus e serviam como um penhor ou uma garantia da totalidade da colheita ainda ser ceifada, ainda ser colhida. Tiago, capítulo 1, versículo, põe para mim 1 Coríntios, melhor, senão vai ficar muito longo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 15 e 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, Ele é essa colheita consagrada. Tá? É a garantia do restante da colheita. Ele é o primeiro a vencer a morte, o primeiro a ressuscitar. Ele está garantindo a colheita. Que colheita? Todos os que creem, para que recebam vida eterna. Muito bem. Diante disso, a ressurreição do Senhor Jesus, então é o penhor e a garantia da ressurreição futura daqueles que creem. Versículo 23, aqui. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ele primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Nós vimos em Tessalonicenses que a vinda dele nos ares, e nós, igreja, vamos ao encontro do Senhor nos ares. Tá? Ele é a primícia. E nós, depois, os que somos de Cristo. Estão percebendo só? Nós estamos falando das festas judaicas como sombra de algo maior para nós, igreja. Muito bem. Agora nós chegamos em Pentecostes, a festa das semanas. Nessa festa das semanas, ocorria 50 dias depois das primícias. Tá? A primícia era no 16º dia. E 50 dias depois, Pentecostes. Tá? Pentecostes são 7 semanas mais um dia. Ou seja, cai no domingo, primeiro dia da semana. Tá? Nessa festa eram oferecidos 2 pães pelo povo, como oferta, juntamente com demais ofertas. Esses 2 pães eram com fermento. É diferente da festa dos pães ázimos, que é pão sem fermento. Aqui são 2 pães com fermento. E fermento significa pecado. E
está tipificando o quê? A igreja no dia de Pentecostes, que é formada do quê? De judeus, pecadores, e gentios, pecadores. 2 pães com fermento, formando a igreja de Cristo. Percebam só, o que a gente escuta falar de Pentecostes, normalmente não discerne as festividades, o significado das festividades, nem sabe o que é Pentecostes, na verdade. E aí começa aquele misticismo focado em línguas, quando o foco é Jesus Cristo. E nós precisamos entender bem isso. Muito bem. O cumprimento da promessa do Espírito Santo, capacitando as 12 testemunhas. É uma promessa se cumprindo com os apóstolos, as 12 testemunhas. E nós estamos vendo o quê? A ocasião. Que ocasião? A festa das semanas, ou Pentecostes. E essa festividade então era comemorada com 2 pães com fermento, como oferta ao Senhor. Então o que está ocorrendo aqui? O nascimento da igreja, o corpo de Cristo. Então a igreja é constituída de pecadores, ou seja, fermento, salvos pela graça de Deus. Note que todas as festividades que nós estamos vendo na sequência aqui está falando da obra de Cristo. Cristo é o Senhor. É a base da fé, é a razão da fé, é o motivo da fé, é a razão de vivermos. Atos, capítulo 2, versículo 2. Agora, nós vimos a ocasião. Agora nós vamos ver a forma como ocorreu. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Pode voltar no versículo 2, Marcos Paulo, por favor. Muito bem. Essa é a forma da manifestação do Espírito Santo, por meio de som e visão. Um som como de um vento. Se nós olharmos os diversos símbolos fluidos do Espírito Santo, azeite, fogo, água, vento, representa seus imprevisíveis movimentos soberanos de acordo com os símbolos do Antigo Testamento. Por que do Antigo Testamento? Gente, não tinha Novo Testamento escrito. Agora, quem estava nessa festa? Judeus. Para eles compreenderem os símbolos visíveis e audíveis que estavam acontecendo, teria que estar escrito no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Tem vários textos, olha, estou pegando um principal. O 7. Então profetizei, segundo me for ordenado, Ezequiel profetizando. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam cada osso a seu osso. 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Estava sem vida. 9. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam.
quatro ventos da terra, ou seja, a totalidade deles. Tá? Soprando. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas por ele. Esse é o significado de vento no Antigo Testamento. E todos os presentes eram judeus, conhecedores do Antigo Testamento. Então, quando fala vento, para eles já está querendo dizer ação do Espírito. 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Opa! Está falando do que? Da restauração da casa de Israel, que se encontra morta, debilitada, sem Cristo. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. A nação de Israel sem esperança. Mas existe uma esperança, meus irmãos. Qual? O reino prometido a Abraão. 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Opa! Israel, a terra prometida vai ser só deles. E não só o território, mas o território inteiro. A Palestina. 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Ele vai cumprir. Ele tem uma promessa para a nação de Israel, a conversão nacional deles. Quando? Na segunda vinda de Jesus. 14. Porém em vós o meu espírito, ó a conversão nacional aqui, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Eles estão espalhados hoje. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Isso é profético. Só que essa profecia, esse nascimento espiritual, é o movimento dos quatro ventos da terra. Porque estão espalhados. Eles vão se converter e vão ser juntados todo Israel. Então veja o uso da palavra vento aí, é espírito. Muito bem. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, estão todos espalhados, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra, Israel. 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações, Israel e Judá. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Serão um único rei, cujo filho de Davi, Jesus Cristo, o Messias de Israel, vai estar governando na terra prometida. Um governo messiânico. Muito bem. Versículo 23. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Note que no reino milenar não vai existir idolatria, vai ser banida idolatria. Nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões.
livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Reino milenar. Muito bem. O versículo 2 então falou do vento. O versículo 3 vai falar de línguas como de fogo. Êxodo 19, versículo 17. Vamos ver a questão do fogo. Vimos do vento, agora vamos ver do fogo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Então Moisés está diante do monte, vai subir o monte de Sinai para receber a lei. 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O judeu está entendendo. A manifestação de fogo era a presença de Deus, quando ele se manifestou no monte Sinai. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Note que é tudo acompanhado de vento, de fogo, de trovão, sinais visíveis, sinais audíveis. Era assim no Antigo Testamento. Então, o Senhor desceu sobre Moisés em fogo. Só que aqui vai descer sobre os apóstolos, as 12 testemunhas. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade? Vamos lembrar que Hebreus fala da superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança, da antiga aliança, a superioridade do cristianismo diante do judaísmo, a superioridade. Esse é o assunto. 19. E ao clangor da trombeta, ao som das palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Então essa é a antiga aliança. A lei, ela mostra que você é pecador, ela te condena, ela não salva. E o próprio povo de Israel estava desgastado diante da acusação, da transgressão. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar no monte, será apedrejado. Estava na lei. Proclamou, morre. Segurou a arca, morre. Afrontou o Senhor com um pecado, sabendo que é pecado deliberado, morre. 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Porque tudo pecador. E os 613 mandamentos eles não conseguiam cumprir. E tinha uma série de mandamentos que o resultado era o quê? Apedrejamento. 22. Mas tendo chegado ao Monte Sião, note, qual o contraste aqui? Monte Sinai, Monte Sião. Israel, igreja, lei, graça. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Muito bem.
estamos diante de Deus sendo juiz na lei e de Deus sendo graça no cristianismo. Então, não podemos confundir batismo do Espírito Santo com batismo de fogo, porque são acontecimentos distintos. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. João Batista: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, Jesus Cristo, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus. No versículo 5, lembra? Ele repete esse versículo, sendo com fogo. Por quê? O batismo do Espírito Santo se dá na primeira vinda, quando o Senhor Jesus inaugura o reino e nasce a igreja. O batismo do Espírito Santo. Na sua segunda vinda, ele virá como juiz, com cetro de ferro, e pisará as nações com fogo. Juízo. Só que está cheio de pregador e pregação falando do batismo de fogo. Meu irmão, desce fogo aí, sapatinho de fogo, sai pulando aí. Vai ver, não é o que está na Bíblia. Doze. A sua pá, ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Fogo da vida, juízo. Fogo. O problema é que as pessoas pegam o versículo fora do seu contexto, fora da base de ensino, ignoram o que está profetizado, ignoram o que estava se cumprindo e desencaminham o povo. Então, Jesus vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, ele está predizendo, identificando os nascidos de novo com o corpo de Cristo e com o próprio Cristo, o cabeça do corpo de Cristo, ressurreto, o cabeça da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Batismo com o Espírito. Que se dá no novo nascimento. Muito bem. E com fogo, esse é do Espírito. E que foi o Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias 3, 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e preparará o caminho diante de mim. João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Está falando da segunda vinda, de juízo, de fogo. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do Oríbis e como potassa dos lavandeiros. O que é potassa? Está falando de cinza. Tá? Para lavar os metais. Também. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Sofonias 1, 14.
Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, fogo, e nele clama até o homem poderoso. 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Isso é o fogo. Isso é o juízo que está profetizado e predito, segundo a Bíblia de Jesus. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Muito bem. O resultado disso. Versículo 4. Atos 1. Então vimos a ocasião, a forma da manifestação do Espírito Santo e o resultado. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nessa época Israel já estava espalhado na terra? Estava. E as 12 testemunhas foram capacitadas no dia da promessa, Pentecostes, para proclamar o Evangelho do Reino para a nação de Israel em suas festividades bíblicas. Cada um na sua língua materna, do país que veio. O resultado da manifestação foi o controle das 12 testemunhas pelo Espírito Santo, pelo pregar aos demais idiomas. Lembrando que, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Atos, as 12 testemunhas são autorizadas a permear Jerusalém com a mensagem do reino no mundo judaico. Até o capítulo 6 é mundo judaico. Com esses sinais externos, vento, fogo, veio o Espírito Santo com a realidade interna e invisível da presença do Espírito Santo. Então aqui nós temos o quê? O cumprimento da promessa. Que promessa? Aquela que o Senhor fez. João 14, 16. É bom não esquecer. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós somos selados pelo Espírito Santo. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. E estará em vós. Estará em vós quando? Cumprimento da promessa, Pentecostes. Capítulo 16 de João, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. O que tinha acontecido no Pentecostes? A ascensão de Jesus. Ele foi. E era necessário que isso acontecesse para que ele enviasse o Espírito Santo. Uma promessa feita aos apóstolos, as 12 testemunhas no mundo judaico até o capítulo 6. Então, esse é o resultado.
12 testemunhas estão consumando o quê? O nascimento da igreja. E eles, as testemunhas, os apóstolos, são a coluna da igreja. Só que após eles cumprirem o seu papel de coluna, hoje não temos nenhum apóstolo com isso. Nem existe apóstolo. Essa conversa, fulano apóstolo, mentira. Mentira. Isso se estendeu ao corpo de Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados por o Santo Espírito da promessa. Vocês lembram isso? Versículo 14. O qual, Espírito Santo, é o penhor, ou a garantia da nossa herança. Que herança? O Senhor virá nos buscar nos ares, até o resgate da sua propriedade, enquanto o Senhor nos ares, em louvor da glória do Espírito Santo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, estamos concluindo. Segundo a Tessalonicenses 2, 7. O efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por que que o iníquo, o anticristo, não consegue iniciar seu ministério maligno? Porque o Espírito Santo tem um papel corporativo com a igreja. Ele selou os crentes até o dia do arrebatamento. Por isso que o anticristo não está tendo vez. 8. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Capítulo 19, versículo 13. 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esse é o nosso compromisso, essa é a razão de sermos. 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não entendermos o significado das festividades bíblicas como sombra de algo maior em Cristo Jesus, e nós somos o povo escolhido hoje, nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Na segunda vinda ele estabelece o rei de Israel. Então, o desconhecimento profético das Escrituras leva as pessoas a uma ignorância de pedir o batismo de fogo, que é juízo. Por isso que quando Jesus vir nos atos, vai encontrar muita gente dormindo espiritualmente. Olha, não vigiando. Ali não pode misturar texto. Esse texto que está citando é a segunda vinda para Israel. Está lá em Mateus. Está falando ali das 10 virgens. As 10 virgens é a nação de Israel. Então Israel está aguardando, daí sim, a conversão nacional, a segunda vinda de Jesus, estabelecimento do reino, tudo vai se cumprir conforme a aliança abraão. Ok? Muito bem, irmãos. Então, hoje nós podemos compreender um pouquinho sobre Pentecostes, a festa judaica, seus significados do Antigo Testamento, seus simbolismos. E não podemos tirar desse contexto, porque esse é o contexto que foi escrito. Então, o Senhor nos ajude. Amém? Posso que a ideia vamos orar?
Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, que é viva, eterna, e nos alimenta, nos fortalece, nos dá entendimento, nos dá discernimento, Senhor, quanto à Tua vontade, os Teus planos, os Teus projetos e aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Gratos pelo privilégio de sermos alcançados por Ti, batizados sim pelo Espírito Santo que selou os nossos corações e estamos guardados por Ele até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos?